Boa noite a todos. Tenho certeza que talvez você não tenha assistido Rede Previdência ainda, mas que essa música, em algum momento nas mídias sociais, já passou aí pelo seu celular. Bom, eu trouxe essa música pelo tema que a gente vai tratar hoje, que a gente vai falar, obviamente, da advocacia previdenciária e as mídias sociais. Então, nós vamos trazer diversos temas relevantes sobre o Estatuto da OAB, algumas proibições da advocacia. Enfim, meu nome é Lisiane Guerin, estou aqui ao lado da doutora Natasha Bublitz e hoje temos como convidadas a doutora Ana Paula Passos e doutora Celise Beltrão, que em breve vão se apresentar para a gente também. Quero agradecer inicialmente às doutoras por terem aceitado o nosso convite de participar do Mulheres e Previdência e agradecer também a doutora Natasha Bublitz, que está sempre aqui ao meu lado. Eu vou explicar brevemente o programa para quem ainda não conhece. Mulheres e Previdência é um programa que a gente busca não apenas trazer as questões técnicas previdenciárias, mas também um programa para servir de inspiração para outras mulheres. A gente vai falar então um pouquinho da carreira profissional das nossas convidadas. Vamos entrar aí no tema previdenciário, falando das mulheres da advocacia previdenciária e as mídias sociais, que é um tema atualizadíssimo, que a gente está sempre com mudanças, a gente tem que estar sempre antenado, sempre atualizado. Vamos falar aí de alguns exageros, o que pode, o que não pode, enfim, tudo sobre as mídias sociais. No segundo bloco, então, é esse que eu falei para vocês, que se chama a advogada previdenciarista. E as mídias sociais. E as mídias sociais, me perdi já aqui, gente. E no fim, no último bloco, o último bloco se chama Quem é Quem? Que a gente vai trazer uma pergunta aí muito interessante para as nossas convidadas, que é: quem são elas sob a ótica mulheres e previdência? Então, fiquem conosco até o final, podem mandar aí seus comentários, acompanhar, que vai ser muito interessante o nosso programa. Eu quero, antes de passar a palavra para a doutora Natasha, falar um pouquinho do que seria a ideia desse programa de hoje, porque Mulheres e Previdência, cada vez a gente traz um tema, bastante coisas polêmicas para discutir com as nossas convidadas. Então, eu gostaria de falar que a gente teve, em 2021, o provimento 205 da OAB, né, o Conselho Federal da OAB, que muita gente ficou sabendo desse provimento devido ao artigo 6º, devido a esse artigo ele ter ficado tão famoso por causa da proibição de ostentação dos advogados. Temos aí advogadas famosas que ingressaram em outras carreiras, temos alguns advogados bem conhecidos no Brasil, que têm um nível social e que nas mídias sociais demonstram bastante essa questão. E aí veio a OAB e no seu artigo 6º, que eu gostaria de ler para vocês, esse artigo foi bastante discutido por falar que os advogados não podem ostentar. Então, depois quero discutir com as doutoras sobre isso. E o artigo 6º do provimento 205 de 2021 da Ordem dos Advogados do Brasil diz o seguinte: fica vedada na publicidade ativa qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. E o parágrafo único diz o seguinte: fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Então, esse é o famoso artigo que fala da proibição de ostentação
e isso está gerando muita polêmica. Já tem aí um novo posicionamento do Conselho Federal dos Advogados, que está tentando explicar e rever esse artigo. Ao mesmo tempo, o provimento 205 de 2021, ele veio dar uma organizada e falar também de algumas coisas que agora nós podemos, digamos que veio dar uma ajeitada na casa, porque os advogados têm muitas proibições, temos que sempre nos ater ao Código de Ética, ao Estatuto da OAB, e aí esse provimento veio esclarecer muitas coisas, principalmente ao marketing nas mídias sociais. Então, se você quer saber mais sobre isso, no nosso programa nós vamos debater sobre esse assunto mais detalhadamente. Já falei demais para esse início. Mais uma vez agradeço a doutora Ana, a doutora Celise, e passo a palavra para a doutora Natasha também dar as boas-vindas e falar um pouquinho sobre o nosso programa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, doutora Elisiane. Boa noite, doutora Ana e doutora Celise. É uma alegria tê-las todas aqui para debater esse tema tão pertinente. Não importa o tamanho do negócio, é unânime. Todos precisamos usar mídias sociais. Não há quem não fale sobre isso no marketing. E por que não na advocacia? Por muito tempo, temos engessado o marketing na advocacia. Eram muitos nãos. E passa-se agora, com a pandemia, se acelerou a questão da evolução da tecnologia. A presença nas mídias sociais não é mais uma opção, ela é uma necessidade. Ela é onde o advogado ele passa a conversar com o seu cliente, ele pode informar, mas aí vamos seguir debatendo o que ele não pode, o que seriam os limites. E esse aí, fiquem aqui conosco, que é muito pertinente. Comentem o que vocês pensam também sobre essa questão dos limites da publicidade. A informação, ela é o que sempre guiou a publicidade na advocacia. Mas um dado que eu quero trazer bem interessante, e até reflexão para todos nós, a informação ela é primordial. Em épocas onde todos os grandes temas acabam sendo televisionados, acabam indo para a mídia tradicional, é através das nossas mídias sociais, conhecedores dos temas, que temos como esclarecer a população sobre as pertinências das grandes teses. Vimos isso na reforma da Previdência, vimos isso agora novamente na revisão da vida toda. Então, as mídias sociais, elas passam a ser não só a comunicação e a publicidade, como um espaço que nós temos para informar a cidadania sobre a pertinência e esclarecer sobre grandes teses, esclarecer sobre o direito. Já se colocava um tempo que no próprio direito previdenciário era diferente, pois a forma de divulgação era a única forma dos segurados conseguirem saber o seu direito. Sem essa comunicação, o segurado acabava deixando perecer o direito a qual ele tem assegurado. Então, esse é um tema muito pertinente e necessário de ser debatido. E para complementar aqui, eu trago que nós temos hoje 152 milhões de usuários de internet. A gente sabe que essa temática foi debatida durante os últimos 2 anos, que ainda há desigualdade social na internet, e depois nós vamos querer ouvir um pouquinho sobre as nossas convidadas quanto a esse alcance das mídias sociais, mas é um número bem considerável da população hoje que utiliza essa ferramenta para buscar conhecimento, para se comunicar, para entretenimento. Além do mais, a gente tem a informação que cerca de 90% da utilização da internet acaba se dando pelo celular. Então, é uma das mídias, é os aplicativos. E aqui já adianto, está liberado o TikTok, está liberado o Instagram, está liberado o Facebook, todas essas mídias sociais para a advocacia, elas são possíveis e o provimento veio trazer essa tranquilidade para os advogados. Doutora Elisiane Guerin, eu lhe passo para darmos continuidade agora com o nosso primeiro bloco. Bom, seguimos então. Obrigada, doutora Natasha. Então, a gente vai começar agora com o nosso primeiro bloco, Carreira e Desafios.
Bom, gostaria então de pedir para a doutora Ana contar um pouco para a gente da sua história profissional, da sua trajetória de maneira breve, mas assim, todos os detalhes que lhe forem importantes, como foi sua escolha pela advocacia ou pela advocacia previdenciária, e também nos dizer qual que é o seu maior desafio, o maior desafio que enfrentou como mulher na advocacia ou na advocacia previdenciária, mais especificamente, ou que ainda enfrenta. Boa noite, Elisiane, boa noite, meninas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama todo mundo de gurias, né? E aí o pessoal que não é do Rio Grande do Sul às vezes se ofende um pouco, mas aqui é normal, a gente chama todo mundo de gurias. Bom, temos pelo menos 3 gaúchas aqui, né? Só acho que a doutora Celise, da onde que é a doutora? Do Paraná. Tô próxima, quase. Eu sou do Paraná. Eu sou do Paraná. Tá todo mundo no sul. Estamos todas no sul. Tá todo mundo acostumado, então, com o gurias. Então, eu comecei, né, na advocacia em 2005, faz bastante tempo, eu me formei em 2004. Não queria ser advogada. Eu tinha o sonho de ser juíza. E em 2004, quando eu decidi, não, nem vou fazer a OAB, só que veio um provimento que exigia 3 anos de atividade jurídica para a magistratura. E aí eu fiz, né, a OAB no ano seguinte e comecei a estudar para concurso. Só que aquilo me trouxe uma tristeza tão grande, porque eu ficava tanto tempo sozinha e eu precisava conversar com pessoas, né? E essa fase de estudo, para quem já passou por essa fase de estudo, sabe que é uma fase bem solitária, né? A gente passa o dia inteiro estudando e não tem contato praticamente com pessoas. E aquilo, assim, foi me fazendo um mal, e eu percebi, não, eu acho que eu preciso ir para o lado da advocacia, pelo menos também, né, para eu ter atividade jurídica e então conseguir, né, fazer o concurso da magistratura. Só que quando eu comecei na advocacia, realmente eu vi que era isso que eu queria para minha vida. Então eu comecei a advogar na área previdenciária. Primeiro eu comecei em 2006, que eu realmente, né, larguei o concurso de lado e comecei numa área que eu fazia muito bancária, eu fazia revisional bancária, assim, era um escritório especialista nisso, eu fazia várias revisionais bancárias por dia. E em 2008 eu fui para o escritório de previdenciário. E 2008, quando eu comecei no previdenciário, eu não sabia nem com quantos anos a pessoa se aposentava. Então foi algo assim que realmente eu demorava 1 semana para fazer um auxílio-doença, porque eu não tinha noção de nada. E aos poucos, né, a gente vai aprendendo. Eu fui aprendendo realmente na prática, porque nem a cadeira de previdenciário era obrigatória na época. Então eu aprendi realmente na prática. E era um escritório já especialista em previdenciário. Então, eu já foquei muito na área previdenciária e realmente consegui aprender mais facilmente por ser exclusivamente de previdenciário, né? Isso foram 10 anos, né, nesse escritório, que depois me tornei sócia, mas mesmo assim o escritório não era meu. Em 2017, eu abri o meu escritório próprio. E aí que começaram os desafios. Porque em 2017, por mais que eu já tivesse quase 10 anos de advocacia previdenciária, quando eu abri meu escritório próprio, eu tive a impressão de que eu tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido nos 10 anos. Eu tinha uma dificuldade muito grande de mandar a petição. Eu conferia umas 10 vezes a petição. Parecia que sempre tinha alguma coisa errada, não tinha mais a segurança que eu tinha quando eu tinha um sócio, né? Então, foi uma fase bem difícil da minha vida, assim, realmente, mais pelo psicológico, né? A gente começa uma fase nova e aí parece que paralisa, parece que a gente tem um bloqueio, assim. E foi a época que eu me vi, então, na necessidade de começar nas redes sociais. E quem quiser olhar lá no meu Instagram, bem no início, vai ver que realmente, quando a gente começa nas redes sociais, a gente começa fazendo tudo errado. E eu acho que tá tudo bem, né? A gente realmente vai fazer errado e a gente vai aprendendo e a gente vai testando e com o tempo a gente vai realmente vendo o que funciona, o que não funciona e a gente vai se aprimorando e é assim mesmo a vida.
Mas no início eu falava de todas as áreas, né? Por mais que o meu escritório fosse, né, da minha parte de previdenciário, eu tinha alguns parceiros, então eu falava de todas as áreas, falava de consumidor, falava de trabalhista, fazia uma misturança no meu Instagram. E realmente, assim, demora, né, para vir até o resultado. O Instagram, para mim, ele foi realmente, assim, uma forma com que eu consegui me comunicar, sabe? Eu consegui aprimorar a parte de comunicação. Então, eu comecei a fazer muitas lives. E eu lembro que na época que eu tinha um escritório em sociedade, se o meu sócio falasse assim, ai, vamos lá fazer uma palestra para os professores, meu Deus, assim, ó, para mim era o fim do mundo. Eu achava que, né, meu Deus, vou passar mal, eu não vou saber falar, era assim. E depois, quem me vê falando, né, nas redes sociais, no Instagram, não imagina que eu tinha esse bloqueio. Então, acho que o principal benefício do Instagram, das redes sociais, realmente é fazer a gente destravar. E a gente vai se aprimorando e vai destravando e a gente vai conhecendo muitas pessoas, né? Porque foi através do Instagram que hoje eu tenho sócios, parceiros, amigos que eu jamais teria se eu não estivesse colocada a cara a tapa, né? Eu digo. Eu fui até convidada a ser professora em uma pós-graduação, que era algo que eu jamais imaginava, né? Então, realmente, as redes sociais abrem muitas portas. E isso que eu acho que é o fundamental, porque muitas vezes a gente espera um resultado imediato. A gente espera que a gente vai começar no Instagram e vai vir um monte de cliente. E não é isso que acontece, né? Principalmente em relação ao Instagram. Eu acho que assim, ó, o Facebook ele funciona muito bem para o previdenciário, o YouTube funciona muito bem para o previdenciário e agora o TikTok, né? O TikTok realmente tem sido a nova rede social que mais tem dado resultado mais rápido, né? Então, se a pessoa realmente se dedica, porque precisa de dedicação, ela consegue realmente resultados e mais rápidos através do TikTok. Mas, de qualquer forma, independente, né, se o resultado vem rápido ou não, a rede social realmente traz um relacionamento, né? Algo que a gente não conseguiria se não estivesse utilizando essa rede. Doutora, mas conta para mim, assim, a gente passa assim, por vários desafios realmente, e me vejo muito nas tuas palavras, aquela insegurança, aquela coisa, vou fazer uma palestra, nossa, vou morrer, aquela sensação, a gente passa por vários desafios, mas dentre esses que a doutora citou, qual que a doutora destacaria como grande desafio como mulher na advocacia ou na advocacia previdenciária? Então, eu vou falar um desafio que eu já superei, tá? Mas que foi realmente o maior desafio que eu tive na advocacia. O maior desafio, para mim, foi delegar, porque eu era uma pessoa muito controladora. Então, eu tinha sempre aquela impressão de que o outro não vai fazer tão bem quanto eu vou fazer, e eu vou demorar muito mais tempo para ensinar para o outro do que o tempo que daqui a pouco eu vou lá e faço a petição rapidinho e já resolvo. Só que chega um momento, principalmente nesse momento atual da minha vida, que eu sou mãe, graças a Deus que eu aprendi a delegar antes de ser mãe, porque senão o escritório ia ter que fechar, né? Então, assim, eu fiz um curso do Dale Carnegie, que foi um treinamento, né, do Dale Carnegie, que é o treinamento ele é escritor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e nesse treinamento eu aprendi a delegar. E eu lembro uma frase muito forte que o treinador falava, que era o seguinte: quanto vale a tua hora? E eu comecei a analisar sempre com esse ponto de vista. Bom, a hora do estagiário para fazer uma digitalização custa R$5. A minha custa 300. Então, por que eu não vou, né, delegar isso para o estagiário? Ele vai fazer errado? Vai, mas vai chegar uma hora que ele vai aprender. Porque todo mundo consegue digitalizar uma carteira de trabalho, né? Claro, num primeiro momento pode ser que a página fique invertida,
pode ser que, né, não vai uma de cabeça para baixo, a outra de cabeça para cima. É normal acontecer isso. Mas aí a gente vai ensinando, aprendendo a ensinar a parte da delegação, né? Porque não é só, como é que se chama? Delargar, que eles chamam, né? É delegar, não delargar. Então a gente vai, em vez de simplesmente delargar, a gente tem as estratégias para a gente conseguir delegar e a gente vai fazer a conferência. E quando a gente aprende isso, a gente consegue ter uma vida muito mais leve, a gente consegue crescer o escritório, porque muitas vezes nós, naquela fase de controlar tudo, realmente a gente não consegue crescer, ou a gente tem um burnout. E quando a gente aprende a delegar e a gente entende também questão de perfil comportamental, foi uma coisa bem importante na minha vida, né? A gente entender que tem pessoas que são boas no atendimento, tem pessoas que são boas na parte mais burocrática. Então a gente vai fazer essa análise e vai entender, não, aquela secretária eu vou colocar ela só para atender, mas aquela outra pessoa que é mais da parte analítica, eu vou colocar ela para fazer cálculo, né? Aquela pessoa que faz o cálculo, ela não vai atender o cliente, mas ela vai fazer o cálculo bem feito. E aí a gente tem essa noção, né, do perfil comportamental e isso ajuda muito nessa parte da delegação. Então, isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de ter filhos gêmeos, conseguir trabalhar, conseguir dar mentoria. São gêmeos. Então, isso possibilita a gente realmente ter uma vida além da advocacia. Tá certo, muito obrigada, doutora. Sabe que isso que a doutora colocou, justamente essa gestão do nosso tempo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque como nosso tema é mídias sociais, a gente vai entrar nessa questão, porque às vezes a gente está naquela correria de escritório, trabalho, faz isso na rua, faz isso no escritório, atende, faz petição, a gente se vira em mil e ainda tem que produzir nas redes sociais, né? Que é um dos nossos grandes instrumentos aí, hoje em dia. Então a gente vai falar, muito bom a doutora ter falado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Doutora Natasha. Eu adoro essa parte inicial de sabermos da carreira, saber um pouquinho da história, porque às vezes só ler um currículo é muito pouco perto de cada história. É nessas horas que a gente vai fazendo essa troca que nos identificamos. Nós aqui, quem está nos acompanhando, que independente do estado, da cidade, da fase que cada um está, todos nos identificamos em algum momento dessa caminhada e dessa jornada. E isso inspira a todos, né? Como falaste ali, a questão de delegar, a gente já fica com uma pulguinha de melhorar aqui, de prestar atenção, ou às vezes compartilha algum desafio, então é muito gostoso esse momento. Doutora Celise, conta para nós um pouquinho da tua carreira profissional, os desafios que tu vem enfrentando, ou já enfrentou como advogada mulher previdenciária. Conta um pouquinho para nós, divide conosco um pouquinho da tua jornada. Bom, Natasha, primeiro agradeço pelo convite, né, Natasha, Lisiane. Eu sempre falo que minha jornada no previdenciário começou desde que eu nasci, né? Porque o que acontece? A minha mãe, ela é advogada previdenciária, né, de anos já. Esse ano está fazendo aí 19 anos que ela fundou o escritório, mas desde que eu nasci ela já tinha ali o contato com o previdenciário. Então, nasci dentro da área, mas por ter uma época em que eu era menorzinha, né? Eu tinha lá meus 7 anos, mais ou menos. Eu lembro que era uma fase que a advocacia ela era muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, ela sempre precisava ir para cidades próximas para fazer audiências, né? Então, assim, você não tinha essa possibilidade de um atendimento à distância, né? Muito menos uma audiência, né? Era tudo muito presencial. Então, eu lembro que teve uma fase específica que ela trabalhou muito e ela viajava muito. E coincidiu com uma época em que a gente teve mais de assim, acho que foi uns 3 ou 4 acidentes de avião em datas muito próximas. Então, para mim, que era pequena, eu vendo a minha mãe, por causa do trabalho, ter que viajar, né, ter que se ausentar,
eu sempre morria de medo. E isso me gerou um trauma que me fez me afastar do previdenciário, do direito como um todo, né? Eu lembro que eu brincava assim, falava muito sério com meu pai. Eu nunca quero ser advogada, que horror, essa profissão que tem que ficar saindo, meu Deus, vai acontecer uma coisa com a minha mãe. Coisa de criança, né? E que na época, assim, acho que a gente nem chegou a conversar sobre isso, né? Foi uma coisa que veio na minha cabeça. E dito e feito. Cresci, sempre fui muito boa na área de exatas. Não à toa, fiz 1 ano e meio de engenharia mecatrônica. Né? Adorava, até hoje gosto, né? Tenho muita familiaridade com a parte dos cálculos previdenciários, mas queria seguir para a área da engenharia. Até que quando eu comecei o 4º período da faculdade, que daí chega aquele momento de fazer estágio, né? Começar a procurar, vivenciar um pouquinho da prática daquela profissão que a gente está buscando. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista na Volvo para estágio, que para engenharia mecatrônica, né, aqui em Curitiba, era uma das melhores empresas para a gente trabalhar. Então, era o sonho de todo estudante de engenharia mecatrônica. E eu lembro que quando eu cheguei para fazer o estágio, não era nem assim dentro da fábrica, era uma parte, né, de RH, mas na entrevista, conversando ali com a pessoa responsável, foi me dando um estalo assim, meu Deus, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida, eu não me vejo fazendo isso. Assim, amo cálculos, amo exatas, amo calcular, maravilhoso, mas isso aqui não é para mim. Fui para casa, conversei com meu pai, falei, pai, não vou mais fazer, eu vou trancar o curso. Óbvio que minha mãe ficou extremamente chateada. E aí ela, né, teve a posição, ela sempre teve um posicionamento assim muito forte em casa. E eu lembro que ela disse, você vai trancar, tudo bem, mas você não vai ficar em casa ociosa. Eu não aceito que você fique em casa sem fazer nada. Então, enquanto você não sabe o que você faz, você vai trabalhar para mim. Dito e feito. Fui para o escritório dela, né? Hoje eu tô aqui, inclusive, no escritório que eu comecei, né? Hoje virou a nossa sede só de gravação, mas aqui foi onde tudo começou, né? E vim para cá forçada. Todo mundo que me pergunta, eu falo que eu comecei na força mesmo, porque ela não queria que eu ficasse. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que ela poderia ter feito na vida para mim. Porque entrando aqui no escritório, eu comecei a ter contato, de fato, né, com o direito previdenciário, com a parte boa do direito previdenciário, não com aquela imagem ruim que eu tinha de quando eu era pequena, e vi que quem atua no direito previdenciário é um instrumento para mudar a vida das pessoas. Né? E isso sempre foi algo extremamente forte para minha mãe. Isso foi o que motivou ela a querer entrar para o direito, essa possibilidade de realmente trazer uma melhora de vida. A gente lida com situações extremamente sensíveis, né? Seja um benefício ou até um planejamento, é sensível. A gente está falando de algo que vai impactar para o resto da vida de um segurado e de uma família. Então, estando aqui nas atividades mais pequenas que fossem, sabe? Desde trazer um café, ela estava fazendo um atendimento, trazia um café, eu via o atendimento dela. Então, a gente sente, né, quando é algo que é genuíno. Então, eu senti a importância que ela dava para a história do cliente e aquilo foi me encantando, me encantando. Quando chegou o final do ano, né, eu fiquei aí, aqui acho que foi de agosto, mais ou menos de agosto até o final do ano, eu falei, não, eu quero fazer direito, eu quero ser advogada previdenciária, né? Então, eu me apaixonei pelo direito previdenciário antes mesmo de querer fazer direito. E estando aqui foi o que realmente me abriu os olhos, né, de quão maravilhoso realmente é essa área. E aí fiz o direito, né, então assim, desde 2013 eu estou trabalhando no escritório, né, com a minha mãe. Entrei para fazer direito, fiz, me formei em 2019, né, terminei em 2018, me formei em 2019, e em 2019 acabei me tornando sócia, né, da minha mãe e do meu irmão, e até hoje sigo e assim seguirei, porque eu realmente sou apaixonada, né, pelo direito previdenciário e pelo que a gente consegue fazer com o nosso trabalho. Eu acho que, não sei, a gente não posso falar, porque eu nunca trabalhei com outra área do direito, né, mas assim, realmente, a sensibilidade e o que minha mãe passou para mim, né, fez com que eu me apaixonasse, e até hoje eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço.
Que linda a tua história, e nós sempre comentamos o direito previdenciário, ele tem esse diferencial que nós temos a contraprestação pelo serviço da advocacia, mas ao mesmo tempo o reconhecimento, a efetividade daquele direito é uma coisa muito gratificante. Sim. A gente acaba tendo a empatia, tendo a conexão e vendo a diferença na vida de cada pessoa, da aposentadoria, do benefício por incapacidade, daquele benefício garantido, é tão gratificante realmente, que motiva cada vez mais a gente a aprimorar e dá um ânimo de sair realmente de casa para trabalhar com o direito previdenciário. Muito linda a tua história, desde o início, inclusive, com toda essa superação da questão da conexão mesmo com o direito, com a família, lindíssimo. E tiveste algum desafio na profissão depois de formada? Olha, eu acho que uma das maiores dificuldades que venho enfrentando, né, e que enfrentamos, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que praticamente todo advogado que resolve empreender passa, é a parte da gestão. Tanto a parte da gestão do meu tempo, né, me identifico com a Ana, ainda não tenho filhinhos, mas me identifico com a Ana com relação a ser centralizadora, né? Eu acho que quando a gente gosta muito daquilo que a gente faz com paixão, a gente faz assim, querendo, e às vezes é muito fácil, né? Passar desse limiar entre eu faço muito bem e ninguém vai fazer igual a mim. Então é muito fácil. Então isso é um desafio. Eu encontro muito desafio na gestão do meu tempo, porque eu tenho diversas atividades que eu preciso executar, né? E a parte da gestão do escritório, que hoje a gente está com o escritório com 25 pessoas, né? Então, eu sou vice-diretora do escritório, eu faço a parte de coordenação do setor jurídico. Então, eu tenho muitas responsabilidades atreladas à minha posição, né, ali dentro do escritório, e coisas que fogem completamente da parte técnica, né? A parte técnica hoje, para mim, eu sou muito tranquila, né? Sem querer dizer, mas assim, é algo que eu sinto que eu domino, vou muito bem na parte técnica, mas a parte da gestão, né? Quando você está ali gerindo uma equipe que é grande, então essa é uma grande dificuldade, a gestão do escritório como um todo, né? A gente tem que pensar em tudo, na parte financeira, então assim, na parte consultiva, na parte de marketing, na parte financeira, na parte da controladoria, na parte do administrativo, porque tudo tem que estar casando muito bem, né? E por mais que a gente tem líderes, né? Tem ali responsáveis pelo setor, pessoas que são da confiança, tem. Mas no fim, se algo dá errado ou se algo sai dos conformes, sempre a responsabilidade é dos sócios, dos gestores, do diretor, do vice-diretor. Então, é uma dificuldade mais assim de gestão realmente, né? Gestão do meu tempo e gestão do escritório, porque é algo bem grande e que eu assumi a responsabilidade de forma rápida, né? Amadureci muito, né, de 2019 para cá, mas ainda assim é um desafio e eu acho que é um desafio constante, né? A gente faço treinamentos, então fiz do método EAG, que é a empresa autogerenciável, fiz mentoria, né? Sempre busco ter um suporte de pessoas que são de outras áreas para a gente conseguir trazer para dentro do escritório, né? Porque não é um escritório, é uma empresa, né? É uma empresa que a gente tem que lidar com todas as questões. E eu percebo que essa também é a dificuldade, né? Da maioria das pessoas que empreendem e que tem essa questão de uma equipe média, né? Vamos dizer, uma equipe, não é nem uma equipe pequena, nem uma equipe imensa, mas é uma equipe média. 25 pessoas dá trabalho de acompanhar. Perfeito, acredito que esse seja o desafio realmente não só para ti como jovem, mas para todo advogado, né, que a gente acaba com uma formação muito técnica na faculdade sem uma... E já sai no mercado de trabalho sem nenhuma noção de gestão. E enxergava o escritório só como um serviço e não como uma empresa, né? Recentemente, que a gente começa a trazer esses conceitos. Então, desde os advogados mais recentes aos mais antigos, estão ainda incorporando esses conceitos, incorporando esse novo desafio. Passo, então, para a doutora Elisiane fazer a abertura e a chamada do nosso próximo bloco. Só quero colocar antes, que muito bonita mesmo, a história da doutora Celice.
Eu acho que eu e a Nath somos suspeitas, a gente gosta muito desse primeiro bloco, que fala da carreira, que fala da inspiração, que é para levar inspiração para outras mulheres, para as outras advogadas também. Muito, muito bonita a história de vocês. Mais uma vez agradeço por compartilharem conosco. E só colocar também essa questão da gestão do tempo, que vamos falar também daqui a pouquinho mais, que com as mídias sociais, que é o nosso tema de hoje, a gente tem mais um detalhe para incluir na nossa gestão do tempo, no nosso gerenciamento de trabalho. Mas vamos então começar o nosso segundo bloco. Agora eu não vou errar, que eu me embananei no início aqui, saiu tudo errado. Vou começar então o nosso segundo bloco, que é a advogada previdenciarista e as mídias sociais. Quero dizer que teve erro de comunicação ali, que saiu a advogada previdenciária, acho que se foi a doutora Natasha, que passou para o Ícaro, mas o Ícaro está sempre aqui, quero aproveitar, falando nele para agradecer, que está sempre nos dando muito suporte. A gente não vive sem o Ícaro aqui na Rede Previdência. Bom, mas então eu quero perguntar para ambas, né? Mas vamos começar aí, seguindo uma sequência com a doutora Ana, mas pergunto para as duas, depois passo a palavra para a doutora Celise comentar. Eu falei aqui no início desse provimento da OAB, sobre o marketing nas mídias sociais. A doutora Natasha complementou falando, né, que está liberado fazer TikTok, está liberado diversos aplicativos que a gente utiliza hoje, né, nas mídias sociais. No entanto, a gente teve um boom, né, com as mídias sociais, principalmente depois da pandemia, que os nossos canais, né, se ampliaram muito. Foi live de tudo que era lado. Abri o Instagram às 7 horas da noite, era live para todos os lados. A gente viu que o estudo EAD aumentou muito também no período da pandemia. Eu acho que a gente teve uma transição, inclusive nas escolas, para o estudo híbrido também. A gente teve uma abertura de portas gigantesca. Acho que a gente acelerou um ciclo que viria automaticamente no decorrer dos anos. Claro que toda essa mudança tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, e acho que tudo precisa de ponderação. Então, eu gostaria de perguntar para as doutoras, considerando aí que nós da advocacia temos um código de ética, que temos aí várias limitações por causa do estatuto, enfim. Gostaria de perguntar para as doutoras se acreditam que está ocorrendo um uso exacerbado das mídias sociais, seja em algum dos aplicativos, em alguma das redes sociais. Se acha que está havendo um exagero ou não, está tudo certo? Então, gostaria de perguntar primeiramente para a doutora Ana. Eu sou a favor, né, da leveza das redes sociais. Então, acho que independente se a pessoa faz dancinha, não faz dancinha, se ela está passando a informação, e muitas vezes, né, aquela pessoa que está ali assistindo, ela realmente está num momento de lazer dela, né? Então, imagina a gente chegar sem a música, sem a dancinha e só com a parte técnica. Quem é que vai querer nos escutar, né? Então, acho que quando a gente tem leveza, claro que daí isso vai do perfil de cada um. Acho que não tem uma regra. Ai, pode, não pode. Acho que vai do perfil, sabe? Vai da pessoa se sentir bem fazendo aquilo. Acho que não tem uma necessidade daquela pessoa que é extremamente formal ir lá e começar a fazer dancinha porque tá na moda e porque tem que fazer dancinha. Agora, aquela pessoa que gosta disso e se sente bem com isso, tá tudo certo. Então, eu sou a favor da liberdade realmente e da leveza e de passar a informação. Eu acho que é isso que importa, independente da forma, né? Claro que tem que ter os cuidados, sim. Tem que respeitar a questão da OAB, sim. Mas acho que realmente a OAB, ela avançou bastante, né? Essa questão da ostentação,
eu já conversei com vários advogados e, na verdade, a gente não conseguiu entender realmente o que a OAB quis dizer com isso, né? Porque acaba que a gente, na questão da humanização, a gente mostra muito a nossa vida pessoal. Então, acaba, né? Aparece o carro, aparece a casa. Quando a gente vai viajar, a gente mostra o lugar que a gente tá. Mas isso, eu acho que é mais na questão de humanização, da pessoa se identificar. E quem não gosta de ir lá, tá seguindo o advogado tá viajando e curtir o lugar com o advogado, né? A gente se sente viajando junto com a pessoa. E isso não tem nada a ver com ostentação, tem a ver com a vida que a pessoa leva. Então, acho que a gente tem que saber diferenciar isso, né? Tá, mas isso é a vida da pessoa, ela não tá fazendo isso para ostentar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas é uma linha realmente muito tênue. Então, é difícil da gente, né? Pode ser que para uma pessoa que ganha um salário mínimo, eu mostrar a minha vida é ostentar, né? Agora, para mim, é o meu dia a dia. Então, eu não estou ostentando, eu estou só mostrando a minha vida. Então, realmente, é algo que é uma linha tênue. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado na hora, realmente, não na hora de fazer uns stories e mostrar onde a gente está, mas na hora, realmente, da gente passar a informação, daqui um pouco, passar a informação querendo mostrar, né, os bens como forma de captação de cliente. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas a gente também visualiza muito, assim, a questão de mentores, né? Então, muitas vezes, aquele advogado que é mentor e que vai vender um curso, ele já não está regido pela OAB, porque ele não está na advocacia, ele está na venda do curso. Então, também a gente tem que saber distinguir isso. Mas, de qualquer forma, eu sou a favor da leveza na advocacia, sou a favor da gente se divertir com o que a gente faz. Porque se a gente já tem essa obrigação a mais, né, que é estar nas redes sociais, que seja algo leve, né, que seja algo que a gente consiga trazer uma leveza realmente na advocacia. É muito interessante o que a doutora colocou, e assim, logo que começou essa questão de Instagram, principalmente, né, eu também fiz algumas mentorias sobre isso, principalmente pelo Instagram, que hoje, para mim, é um dos maiores meios, assim, que eu divulgo bastante trabalho e etc. E que a gente está mais próximo, né, das pessoas. E realmente, muitas das consultorias que eu fiz, das coisas que eu estudei, eles colocavam o que a doutora falou, que as pessoas que estão nos acompanhando como advogadas, elas querem saber do trabalho, elas querem algo informativo, mas como nós temos uma relação de confiança, nós temos uma relação com o cliente que ele precisa confiar, tu tem que confiar nele, ele tem que confiar em ti, é uma relação de confiança. E aí precisa ter o lado humano, ele se sente mais próximo do seu advogado, quando ele vê como que o advogado o que ele faz. Enfim, algumas pessoas diziam que as mídias sociais deveriam ser ali, 70-30. 70 trabalho, 30 pessoal, para as pessoas se sentirem mais próximas dos seus advogados. Eu concordo com isso, né? Mas é bem como a doutora falou, acho que tem que ser algo leve, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio, não nem ir só para um lado, nem só para o outro, mas realmente tem que ser algo leve, levar a informação, como a doutora Natasha colocou no início, né? Que é que nós somos um instrumento, nós temos essa possibilidade e outros instrumentos que são as redes sociais para levar conhecimento, né, para os segurados, aí no nosso caso, da área previdenciária. Bom, faço a mesma pergunta, então, para a doutora Celise, se ela acha que existe algum uso exacerbado, algum uso exagerado, ou se não está tudo certo, como que seria a visão da doutora nesse sentido? Olha, eu concordo que a gente precisa ter leveza, né? Claro, a gente trata de um assunto extremamente sério. Sou a favor da leveza, mas, porém, contudo, a gente sabe que às vezes vão existir, né? E existem alguns perfis que a produção, às vezes, do conteúdo vai para um lado que às vezes pode acabar até afastando essa relação de confiança que existe,
né? O que muito tem se falado, o que eu estou trazendo aqui não é novo, mas o que muito tem se falado, às vezes uma produção de conteúdo que faz uma piada do cliente, sabe? Então é aquele tipo de coisa que não pega bem, mas não porque a pessoa está dançando, não é o dançar, mas é porque você está falando da pessoa que você pretende que te contrate, sabe? Então, o que eu vejo é que às vezes passa um pouco nesse sentido, mas o dançar, se vai fazer sentado, se vai fazer em pé, eu acho que isso vai muito da forma como a pessoa se sente à vontade e como ela identifica que se conecta com o público dela. E daí eu acho que vem a importância da gente entender quem é o nosso potencial cliente, quem eu quero atingir. Porque se às vezes, por exemplo, eu quero atingir um segurado, vamos imaginar, segurado do BPC. BPC que são pessoas mais simples. Adianta sentar numa extrema formalidade e falar, e usar os termos, porque isso, porque decisão, a gente teve uma decisão da STJ, da STF. Você não vai se comunicar porque o perfil é diferente, são pessoas simples. No menos você vai se comunicar com eles. Sabe aquela coisa do gente como a gente? Todo mundo quer ver isso. Então, os pares, eles se identificam. É natural que isso aconteça, né? Então, eu acho que tem que ter leveza. A gente tem que entender quem é a pessoa que a gente quer, com quem a gente quer se conectar, né? Porque não tem como se conectar com todo mundo. Não tem como. As pessoas são pessoas diferentes. Vai ter quem vai se conectar com a dancinha, vai ter quem vai lá e falar assim, nossa, isso não é para mim, né? Eu não quero essa pessoa como meu advogado. E tá tudo bem. Por isso que bom que a gente tem tanto advogado, né? Porque assim, não falta advogado para os clientes. Mas é muita questão de ter a identificação. Aí, lógico, até o que a Ana trouxe, a gente tem muito hoje essa questão dos mentores, dos cursos, né? Que a gente sabe que não tá ali no exercício da advocacia, mas não deixa de ser um advogado, né? E aí, às vezes, a publicidade gera ali uma confusão, mas que, na verdade, são situações separadas, né? Então, vem ali muito também, acho que, da sabedoria do profissional em fazer essa distinção, né? Então, aqui eu sou advogado, aqui é a minha advocacia. Aqui eu tô dando aula, eu tô dando um curso, eu tô passando meu conhecimento, eu não tô fazendo exercício da advocacia, né? Então, separar e deixar isso muito claro, mantendo a leveza, entendendo aonde está o cliente, né? Eu acho que quando veio esse provimento, o que eu, né, conversando com colegas da área, que a gente percebia antes, hoje em dia não tanto, porque eu acho que a rede social, ela se disseminou também muito com a pandemia, né? Mas muito aquela coisa da promessa, né? É o cuidado com a promessa que você traz. Então, você aprenda comigo, né? E daí, claro, ainda tem a questão da divisão, porque estaria indo para uma parte, né, educacional, mas enfim. Mas aprenda comigo porque eu comprei esse carro de 300 mil reais e se você aprender comigo, você vai comprar esse carro de 300 mil reais. Daí eu acho que a gente vai para um lado que, independente se é uma publicidade de um advogado ou não, eu acho que a gente vai para o lado de um marketing apelativo, né? Em que, inclusive, a gente vai ter uma certa limitação para propagandas tão apelativas, independente da área, né? A gente tem agência que é reguladora da questão do marketing. Então, a gente tem que ter cuidado, independente da área que for. Aí, eu acho que a gente vai para um caminho um pouco delicado, né? Essas promessas de que aprenda comigo e você vai ganhar. E daí, no fim, você vai ver, sei lá, é um herdeiro. É um herdeiro que já estava ali, sabe? Então, isso que é um pouco delicado, mas tem que ter leveza, tem que saber com quem está se conectando. E, acho que como tudo na vida, a gente tem que ter o nosso bom senso, né? O que mais vai nos guiar é o bom senso do que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, e cada um com as suas escolhas e com as suas mídias, né? Que vai se esforçar e vai tentar ali se conectar com mais pessoas. Porque rede social é isso, é conexão com pessoas. Verdade, obrigada, doutora. Muito boas suas colocações, é o que eu reitero aqui. A gente precisa ter um equilíbrio, que é o bom senso, seja na advocacia, seja fazendo marketing, seja qualquer área que estejamos atuando. Doutora Natasha, quer fazer alguma complementação, algum comentário? Muito bom as colocações ali das gurias que trazem a questão realmente do perfil.
A rede social, a conexão é com quem nós somos. Então, quem é de dancinha, dança. Quem não é de dancinha, seja mais sério. Mas ser quem nós somos é o que nos conecta. O grande equívoco seria tentar ser o que não somos. E acredito que, pelo que eu li, a questão do provimento ali no artigo 6º, depois de aprovado, diante de todas as colocações, a própria bancada do Conselho Federal que levantou essa questão comentava em fazer algumas adequações, porque o que eles buscavam naquela ideia do tema da ostentação era realmente inibir essa divulgação de coaching jurídicos, bem como trouxe a doutora Celise, essa ideia de em 3 meses de advocacia eu fiquei milionário, faça comigo, eu vou lhe ensinar o caminho. E a ideia do provimento era estancar um pouco esse tipo de divulgação de marketing um pouco agressivo, mas não na advocacia em si, não na prestação do serviço jurídico. E eles até colocaram que o ideal seria acrescentar que seria uma ostentação porque não limitada ao escritório, mas ainda assim fica aquele limite, porque o ato na nossa vida privada nós podemos divulgar, bem como trouxe a doutora Ana, que faremos se o nosso carro para algum pode ser uma ostentação, para outro não, a nossa casa. Vamos nos privar de mostrar, porque qual é a balança da ostentação? Que para um pode não ser, e é o nosso dia a dia. Então, a vida privada não poderia ter essa limitação, mas é discutível, sim, esse outro limite de apelação, e daí entraria bem como colocado ali na linha que as gurias falaram, de trazer essa limitação das outras áreas, do marketing jurídico, de coaching jurídicos. E seguindo aqui, quero perguntar para vocês quais mídias sociais vocês utilizam, como que vocês, como falamos no início, é possível usar Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, site, blog, né? Como que vocês exploram essas mídias? Começamos com a doutora Ana, depois passamos para a doutora Celise, e doutora Lisiane, se ainda tiver alguma colocação, vamos complementar esse debate. Por favor, doutora Ana. Então, eu comecei com o Instagram, né? Então, utilizo muito o Instagram, mas o Instagram realmente é mais para fechar parcerias, então são advogados, né, que me seguem, a questão da mentoria, então eu faço divulgação através do Instagram. E eu acredito que faz uns 4 ou 5 meses que eu iniciei no TikTok. O TikTok, ele realmente é voltado para o cliente. Então, são perguntas bem simples, né? Perguntas mais corriqueiras, assim, do nosso dia a dia. E não tem dancinha. É realmente a questão ali de responder perguntas. Posso receber 2 aposentadorias, né? Algo bem realmente simples, que são as perguntas que a gente recebe no nosso dia a dia da advocacia. E o TikTok, ele é a ferramenta que hoje, né, a rede social que mais é vista em todo mundo. Então, realmente deu um boom, é algo que muita gente acredita que seja só adolescente, né, que seja só crianças, que seja só um conteúdo mais leve. Mas realmente o TikTok, para quem já utiliza, né? Porque ele tem aquele mecanismo, né? Que vai entendendo o que a gente gosta. Então, realmente, se a gente abrir o TikTok a primeira vez, eu abri o TikTok, baixei o TikTok e excluí umas 3 vezes. Porque para mim realmente só aparecia a dancinha e o funk e esse tipo de conteúdo. Mas quando ele entendeu qual era o conteúdo que eu gostava, aí realmente eu consegui visualizar o TikTok como uma ferramenta de trabalho e comecei a utilizar como ferramenta de trabalho. Então, hoje eu foco muito no TikTok. O Facebook, eu tenho algumas postagens, mas realmente, assim, é algo mais que as pessoas né, da minha cidade, elas acabam me seguindo, então elas olham os stories. Então, é uma forma mais de conexão com o cliente. E o YouTube, até quero saber de todas as dicas da doutora Celise, que vai falar para nós daqui a pouco, porque realmente o YouTube é uma ferramenta que eu quero começar a utilizar, porque eu sei que o YouTube, para o previdenciário, principalmente, é uma das melhores ferramentas.
Então, é uma ferramenta que eu vou começar a utilizar. E, claro, o WhatsApp, né? Indiscutivelmente é o que a gente mais utiliza. E eu faço lista de transmissão, né, para os meus clientes de conteúdo de 15 em 15 dias. Então, são essas as ferramentas, as redes sociais que eu utilizo. Perfeito. Doutora Celise? Bom, eu utilizo o YouTube, né? Eu acho que, em disparada, o YouTube é o que mais a gente consegue se comunicar, se conectar, né, com os clientes ali do nosso escritório. A gente percebeu uma mudança ao longo dos anos, né? Já que o blog está quase fazendo aí 10 anos. Agora eu não me lembro, mas eu acho que o blog é de 2013. A doutora Aparecida vai saber decor. Essa data eu não sei, mas a gente está aí próximo de fazer 10 anos do blog, né? Então, site e blog sempre foram o mais forte realmente para conseguir a atração, né? Não a captação, mas realmente a atração a partir dos conteúdos informativos, que isso sempre foi liberado, né? Você informar jamais vai poder ser algo privado, porque aí a gente vai para um caminho extremamente complicado, né? As pessoas têm o direito à informação e a gente está aqui para fornecer a informação. Então, o blog, até o ano passado, aproximadamente, era a nossa maior fonte de atração e de comunicação. E aí, o canal do YouTube, a gente começou ele em 2018. O meu primeiro vídeo foi em 2019, né? Nosso primeiro vídeo, meu Deus do céu, hoje eu assisto e eu falo, Jesus! Mas né, é o que a Ana falou, todo mundo começa e a gente meio tímido, mas tem que ir, tem que fazer, e depois vira uma coisa extremamente normal, comum, né? A gente perde aquela vergonha que não tem nem motivo por que a gente ter, né? Se a gente tá falando algo que a gente gosta, que a gente sabe. Mas começou em eu comecei em 2019, e aí até que agora a gente chegou num ponto que o YouTube acaba sendo responsável por um percentual maior de atração de clientes, né? Então, a gente faz ali uma pesquisa sempre de satisfação, depois dos atendimentos, e nela a gente pergunta para o cliente, né? Por onde você ouviu falar de nós? De onde você veio? E em disparada, vi um vídeo no YouTube, vi um vídeo ou uma live no YouTube, tem sido o mais frequente, né? Então, a gente já testou aí vários formatos, né? Essas são as nossas redes principais. A gente tem o Instagram do escritório, né? Só que o Instagram do escritório alimenta pouquíssimo e, como a Ana também bem colocou, no Instagram a gente vai encontrar advogados, né? Não é que não tem cliente, mas o percentual ele é muito pequeno de clientes que estão ali. E às vezes os que estão ali, eles querem mais saber da nossa vida pessoal e acompanhar, né, quem somos nós quando não estamos no escritório, do que de fato ter ali uma conversão, né, ou um fechamento. Tanto que sempre a recomendação é, se o cliente veio pelo Instagram, manda ele para o WhatsApp, porque no WhatsApp você tem uma possibilidade de converter muito maior do que no Instagram. O Instagram é um pouco mais informal, né, para você ter aquele contato. Já o WhatsApp não, ele torna a relação um pouquinho mais profissional. Então, temos o canal, o Instagram, LinkedIn, mas também pouquíssimo alimentado, né, e o Facebook, mas mais uma vez pouquíssimo alimentado. Realmente, no nosso foco é o blog, com publicações, são 3 publicações por semana, e o canal do YouTube, né, que agora a gente está com o formato de 2 lives por semana e 3 vídeos postados. Então, tem vídeo aí todo dia da semana. Doutoras, falaram, alimentam muitas mídias sociais. Uma pergunta que eu acho que fica também de todos que estão nos acompanhando é como conciliar a advocacia com mais essa demanda de alimentação das mídias sociais. Como que vocês fazem essa gestão de tempo que nós viemos falando desde o início, que é conciliar? A gente sabe que a advocacia demanda muito de nós, boa parte do tempo, e temos ainda essa forma de atuação que exige tanto quanto na advocacia ali para gravar vídeos, comunicar pelo Instagram, pelo TikTok. Como que vocês conciliam um tempo para dar conta dessas duas demandas, da advocacia previdenciária e das mídias sociais? Doutora Celise. Olha,
eu tenho uma programação. Então, assim como a gente tem, né, os prazos, eu tenho uma programação fixa para me organizar, para conseguir dar vazão. Hoje a gente está nesse formato, mas já teve um momento que eu estava fazendo 4 lives por semana. A live é prática? A live é prática, né? Ela é muito prática. Eu vou sentar e eu vou falar e a coisa flui muito bem, né? A gente tem um tema e flui, mas ainda assim, como a gente tem um estúdio que não é dentro do nosso escritório, né? É em outra sede, então cada live ou cada vídeo exige essa movimentação, ir e vir, que come um pouquinho de tempo, né? Então, hoje eu tenho na minha agenda já organizado. Na segunda-feira tem o horário fixo da live e eu já sei o horário fixo que eu tenho que sair do meu escritório para estar aqui a tempo. Na quarta-feira à tarde é o dia que eu tiro a partir de umas 3h30 para conseguir gravar vídeos. Então eu fico de 3h30 até umas 6h30 gravando vídeos direto. Que aí a gente tem vídeos para ir alimentando, né? E sempre tem vídeos sobrando para se algum imprevisto acontecer, se ficar doente, né? Como eu sou a única pessoa que faço a produção de conteúdo para o YouTube, então depende 100% de mim. Então a gente monta essa preparação, né? Tem esse estoque de vídeos, digamos assim, com conteúdos variados, para que qualquer coisa que acontecer, por algum motivo eu não vou poder fazer a live, então a gente já tem um vídeo, ou vou viajar, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, vou viajar. Então a gente já tem a programação ali dos vídeos para serem publicados. Então, no escritório, eu tenho essa organização. Eu falho muito na minha organização do meu Instagram, né? Porque o meu Instagram, eu converso com advogados, né? Ali a minha persona já é outra, né? Então, é uma abordagem completamente diferente da minha abordagem no YouTube. Eu estou conversando com o meu potencial cliente. E aí, o do Instagram, eu não faço uma boa gestão do tempo, porque é assim... Percebi, tô com tempo, então eu vou sentar, deixa eu fazer, vamos pensar uma lista de conteúdos. Eu percebi que eu recebi essas dúvidas, né? Vai muito também direcionado com as dúvidas que a gente recebe, que aí consegue fazer um conteúdo mais direcionado, né? Mas esse eu ainda não tô tão organizada igual no escritório, né? Do escritório que eu realmente tenho essa programação, então sempre acompanhando as alterações, né? Novas legislações, o impacto que traz, e realmente entendendo quais são as dúvidas e até os nichos específicos que a gente quer alcançar, para sempre direcionar essa produção de conteúdo. Então a gente queremos alcançar brasileiros que estão no exterior, então vamos produzir um conteúdo bem específico sobre acordo previdenciário, o que pode, o que não pode, quando que aplica, o que faz, né? E dá resultado. Nem sempre é imediato, mas dá resultado. Mas é uma programação, assim, na minha agenda fixa. Eu sei que aqueles são os meus dias de gravar vídeos. E aí depois, com relação à transcrição, né, que a gente faz as transcrições das lives também para compartilhar no blog, aí isso a gente tem uma programação que a gente tem uma pessoa ali no escritório para fazer a transcrição, né? Então, eu produzo ali o conteúdo na live, faço uma live, faço um vídeo, e aí a gente tem uma escritora para fazer a transcrição de tudo que foi falado, enfim, para tornar mais acessível, né? E conseguir alcançar aí um número maior de pessoas. Valiosas essas contribuições, doutora Ana. Então, como o meu conteúdo é mais rápido, né? Porque eu foco muito no TikTok e no Reels, então realmente eu pego uma tarde e aí em 2 horas eu gravo 20 conteúdos, né? E ao longo da semana, daí eu tenho uma pessoa que posta para mim, então ela vai postando aos poucos, ela vai fazendo as postagens. E na questão do Instagram, também a gente costuma, assim, deixar o conteúdo já pronto de uma semana antes. Então eu faço os textos, ela faz as artes e todas as postagens. Então, os stories realmente, né, sou eu ali fazendo meu dia a dia, falando, mas quando é conteúdo mais do feed, né, que precisa ter uma arte, quando é algo que tenha que fazer uma capa, por exemplo, eu faço o vídeo bem rapidinho ali, aí a Ju, que trabalha comigo, faz a capa, daí ela bota a legenda, daí ela faz a postagem no horário certo, então essa parte mais burocrática realmente ela é delegada, né? E por isso que eu digo, eu só consigo
ter gêmeos, ser mentora, ser consteladora, ser advogada, porque realmente eu tenho uma equipe, né, por trás, então isso nos permite, né, realmente fazer várias coisas e ter tempo para fazer conteúdo. E claro que quanto mais a gente faz conteúdo, mais rápido a gente vai fazendo. Então, na primeira vez que eu fiz um vídeo, eu demorei a tarde inteira para gravar um vídeo de 5 minutos. Hoje, né, eu consigo em 2 horas gravar 15, 20 vídeos. Então, realmente, a prática, ela vai trazendo, né, essa rapidez, mas a gente não pode desistir, porque muitas vezes, e é o que eu mais ouço, né? Ah, mas é que eu demoro muito tempo. Sim, demora bastante tempo porque não tem a prática, mas quanto mais a gente tem a prática, mais fácil vai ser, mais criatividade a gente vai ter, né? E não tem problema a gente repetir conteúdo, porque quem assistiu o conteúdo de hoje pode ser que não me seguia há 3, 4 meses atrás. Então, isso também é outra dica. A gente pode repetir conteúdo, a gente pode colocar em outras palavras, né? Pode postar ou o mesmo conteúdo, ou realmente gravar o conteúdo com outras palavras. Então, o conteúdo, a parte realmente criativa, eu, no meu ponto de vista, acho que não termina nunca, né? Porque toda vez a gente consegue atualizar, passar uma informação sobre o mesmo conteúdo, só que talvez uma outra visão, né? Uma informação nova. Então, o conteúdo é infinito, mas basta realmente a gente ter a prática, porque a prática é que realmente faz a gente fazer o conteúdo mais rápido. Doutoras, que valorosas contribuições. Eu aqui anotei várias dicas, acredito que quem está nos acompanhando também, pois é um desafio, né? A advocacia já é o nosso dia a dia, mas as mídias sociais é um novo desafio. Muito bom, muito grata por terem compartilhado conosco todas essas valorosas contribuições. Doutoras, obrigada também por essas colocações. Eu acho que é muito importante trazer essa questão de realmente, como a doutora Nath falou, é um desafio, é um novo desafio para muita gente ainda. Eu conheço muita gente que quer estar nas redes sociais, colocar, seja da advocacia ou seja de outra área, e tem essa dificuldade. E é bem como a doutora Ana colocou, que no início vai gravar um vídeo 500 vezes. Depois ele vai só fluir, já vai pensar, não, vou dar uma revisadinha aqui e vai. E a coisa vai fluindo naturalmente. E realmente também acredito, usando as palavras da doutora Celise, que isso conecta as pessoas, né? A tua mensagem e essa tua naturalidade, né? Então a gente não precisa acertar sempre e as coisas vão fluindo naturalmente. Então, assim, ótimas colocações, obrigada, doutoras. Não sabia que a doutora era consteladora, né? Sim. Que bacana. Até vou conversar com a doutora depois sobre isso. Acho muito interessante. Mas acho que é isso, né, gente? Esse equilíbrio e essa gestão. Inclusive, eu e a doutora Natasha já fizemos, quem acompanha aqui o Mulheres e Previdência, a gente já teve um outro programa que falamos muito sobre a gestão do tempo, porque a gente sempre traz os assuntos voltados à mulher, e nós, como mulheres, além de toda a dedicação profissional e das diversas atividades que envolvem o nosso lado profissional, que é estudo, é curso, é dedicação que é relacionada ao âmbito profissional, nós também temos aí, como a doutora Ana colocou, filhos gêmeos, maravilhoso, ou filhos, ou família, ou marido, ou casa, enfim, nós temos coisas pessoais, até cuidar de nós mesmas, as nossas, nossos momentos, né? A gente precisa ter isso também. Então, a gente realmente precisa gerenciar, como a doutora Celise falou, gerenciar o nosso tempo. Né? Quem me conhece mais intimamente sabe que eu tenho um planejamento de atividades minucioso para conseguir fazer, porque senão realmente, ainda assim, não sai do jeito que a gente quer, mas a gente minimamente precisa ter esse norte para nos organizar e dar conta de fazer tudo isso. Bom, estamos chegando ao fim, vamos para o último bloco. Mas antes, quem está acompanhando aqui o Mulheres e Previdência tem que ter uma vantagem, né? E eu já vou utilizar esse momento da live também para divulgar o curso do Dr. Ricardo Souza, que é um curso sobre RPPS, deixa eu pegar minha colinha aqui, que é um benefício, sobre benefícios e gestão
no RPPS. Então, o curso é no dia 30 de maio, às 10 horas. O curso tem duração de 2 horas. E eu vou falar para vocês que vai ter desconto para quem está assistindo a live, vai ficar ligadinho aqui embaixo do vídeo. Depois ele vai ficar, esse vídeo, essa live fica gravada aqui no canal da Rede Previdência. E quem acessar pelo link que vai ficar aqui embaixo vai ter 33% de desconto. Vou pedir agora para o nosso querido Ícaro, roda para a gente aí o vídeo falando mais detalhes sobre esse curso, Ícaro, por favor. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019, e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Reciprev, é advogado previdenciário, auditor do TCE-PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de maio, às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza. E o curso está sendo vendido pelo seu valor cheio, mas para você que nos acompanha nesta live, preparamos uma oferta especial. Na descrição da live, tem um link válido por 24 horas, com o desconto de 33%. Vai ficar fora dessa? Vai lá e garanta já a sua vaga. Isso aí, gente. Quem está nos acompanhando, corre lá no link que vai ficar aqui embaixo da live e aproveita. A RPPS, sempre fala que é um campo do direito previdenciário que tem que ser mais explorado, tem muito campo, tem muito nicho de trabalho, então aproveita essa promoção da Rede Previdência, clica no link, já compra o seu curso que vai ser no dia 30 de maio, e eu não sei se foi falado aqui, mas as aulas parece que vão ficar gravadas, tá bom, gente? Vamos então para o nosso último bloco, que é o bloco Quem é Quem. Nosso último bloco, a nossa pergunta especialíssima, eu gosto muito também. Quero perguntar então para a doutora Celise. Doutora Celise, quem é Celise sob a ótica Mulheres e Previdência? Olha, uma pergunta difícil, profunda, né? Mas eu acho que, não só eu, mas como todas as mulheres, né? Acho que todas as que estão aí com a atuação do previdenciário tem tido um destaque e uma relevância muito grande. Fico extremamente feliz, né, por a gente tá conquistando, ainda tem muito mais para a gente conquistar, né, porque nós somos mulheres incríveis e que merecemos o nosso respeito, o nosso espaço, mas vejo que a gente teve um crescimento muito bom, assim, uma expansão realmente na área previdenciária. Temos aí vários nomes, né, grandes nomes da advocacia previdenciária representados por mulheres, que para a gente é realmente um motivo de orgulho, né? O que até então a gente tinha uma área um pouco mais, com presença mais masculina, e agora a gente está percebendo tantas advogadas realmente fazendo a diferença, né? Acho que a gente tem muito dessa sensibilidade, eu vejo por mim, né? Eu tenho uma extrema sensibilidade, que é o que me fez me apaixonar pelo previdenciário e gostar tanto do que eu faço. Independente do que a gente está analisando, a gente está lidando com vidas, e para mim isso é o que mais importa, né? E é o que eu sempre falo, se a gente foca na transformação que a gente é capaz de fazer, o resultado é só consequência. Então, eu acho que eu, né, Celise, tenho conseguido realmente cumprir esse meu propósito, que é de fazer a transformação de vidas, então alcançar cada vez mais pessoas com conteúdos de qualidade, passar conhecimento, né, para que as pessoas possam... não é meu propósito que todo mundo precise me contratar, não é isso. Eu quero que todo mundo consiga o seu direito, independente se vai estar comigo, se vai estar com a doutora Ana, se vai estar com a doutora Elisiane ou com a doutora Natasha, né, porque o direito não é o advogado que dá, não sou eu que dou direito para o meu cliente, o direito é dele, eu só defendo, né? Então, eu me vejo assim, que tenho tido um crescimento e me vejo realmente cumprindo o meu propósito, né, cada vez mais,
de que as pessoas tenham acesso à informação, tenham conhecimento e que vidas que às vezes eu nem sei possam ser transformadas em razão de algum conteúdo que publiquei e que compartilhei. Eu acho que, em breve palavras, se eu entendi a pergunta da forma correta, né, eu acho que seria isso. É isso mesmo, doutora. Quem seria a Celise Beltrão sobre a ótica Mulheres e Previdência? Mas ficou claro que é alguém que está cumprindo o seu propósito, esse propósito que o direito previdenciário nos dá, né? Essa coisa gratificante realmente de mudar vidas. Obrigada, doutora, pelas suas colocações mais uma vez. Vou passar a palavra para a doutora Natasha. Hoje à tarde eu até brinquei com a doutora Ana. Tem a De Frente com Gabi, que se perguntava qual é o livro, qual é a citação, e De Frente com Natasha e Lisiane a gente reflete sobre quem nós somos, sobre a ótica da Previdência Mulher. Então, é uma pergunta que não tem certo ou errado, é uma pergunta que nos coloca a refletir, é um desafio que a gente coloca para todas as convidadas, e que todas as respostas estão certas, todas as respostas são agregadoras. Então, pergunto, doutora Ana Paula Passos, quem é você sobre a ótica Mulheres e Previdência? Olha que responder essa pergunta é mais difícil do que fazer a dancinha. Eu acho que eu vou querer a dancinha. Então, eu sou uma advogada que está estagiando na maternidade, né? E iniciei nessa parte de mentorias, depois de conhecer a visão sistêmica, né? Então, hoje eu dou mentorias sistêmicas, que é, né, em razão do meu conhecimento em constelação, que realmente foi o que mudou a minha vida, assim, trouxe muita leveza, tirou muito peso, né? Além da parte da gestão, né? Tem a parte sistêmica que ajuda muito as advogadas e pessoas em geral, né? Mas acaba que minhas mentoradas, a maioria, 90%, são advogadas, né? Então, acho que com essa visão sistêmica, a gente consegue trazer realmente muita leveza para a vida, porque a gente para de querer controlar tudo e a gente entende que a gente tem que dizer sim para tudo que aparece para nós. Então, se está chovendo, a gente diz sim, se está frio, a gente diz sim, e a gente aprende a aceitar os desafios, porque a gente está nesse mundo para crescer. A gente não está nesse mundo para pular de um estágio para outro e se tornar famosa e ter o maior dinheiro do mundo. Não, a gente está aqui para crescer e evoluir. E a gente evolui através dos desafios que a vida nos traz. Então, quanto mais desafio a gente tem, mais a gente está nesse processo de evolução. E o dinheiro ele vai vir por consequência. Então, quando eu vendo, por exemplo, um planejamento previdenciário, eu vejo que realmente isso é o diferencial na vida da pessoa. Agora, se eu vejo que não é o produto para o meu cliente, eu não vendo planejamento. Eu digo para ele, não, o teu caso não é de planejamento e eu não vou fazer um planejamento para ti, eu vou fazer um simples cálculo, que para ti já basta. Então, acho que quando a gente tem essa sensibilidade e a gente entende que nem todo cliente é para nós, nem todo processo é para nós. Tem processos que eu recuso, tem clientes que eu recuso, porque eu entendo que aquilo não está em consonância, né, com a minha advocacia. Hoje, se tem um cliente que quer dar um jeitinho, ele não é o meu cliente. Porque lá no escritório eu sempre digo, a gente não dá jeitinho. Se a pessoa ela tem o direito, a gente vai estar ali, a gente vai estar batalhando junto com a pessoa. Agora, se ela vai, eu vou assinar minha carteira e eu vou dizer que teve uma relação empregatícia. Não. Então, tu procura um outro advogado, porque eu não vou te defender nesse caso. Então, acho que é isso, sabe? É a gente entender que a gente tem que ter a nossa ética acima de tudo e a gente realmente está ali para transformar a vida das pessoas. Então, se o nosso serviço não for ideal para aquela pessoa, tá tudo bem, tá tudo certo, vai vir outro, não tem escassez, né? O mundo é abundante, Deus fez o mundo abundante, então a gente está aqui, né, para auxiliar as pessoas que realmente estão conectadas
os nossos colaboradores, eles são também sempre conectados com a essência, com a cultura da empresa. E isso eu conversei uma vez com o Rafael Beltrão, num evento da DV Box, e ele falou isso, né? Essa questão da cultura da empresa. Então, realmente, agora eu me lembrei desse fato, Celise está aí, né? Eu lembrei desse fato que também, né, a Engrácio traz isso, que é essa cultura. Então, está alinhado com a cultura da empresa, está alinhado com os nossos princípios. Acho que isso é o que a gente busca. Que lindo, ali, como bem colocado pela doutora Leila ali, que lindos ensinamentos, né? E realmente a gente sente, tem espaço para todo mundo. Assim como na conexão das mídias sociais, as pessoas vão se conectar com cada pessoa, para a advocacia há espaço para todo mundo. Então, nos conectarmos com nós mesmos, expressarmos a nossa comunicação, termos os nossos valores e princípios, e temos espaço aí para expandir. Muito obrigada, doutora Ana, muito obrigada, doutora Celise. Hoje nós passamos do tempo de tão gostoso que estava esse bate-papo, foi muito bom, muito fluido, e muito bom de ouvi-las, repleto de dicas, repleto de ensinamentos. Foi uma grande alegria ter aqui vocês conosco nessa noite. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem vindo aqui, dividido de coração aberto o dia a dia, dividido as colocações, se proposto a repensar sobre quem nós somos, sobre a ótica de mulheres e previdência. A gente sabe que é uma perguntinha um pouco capciosa, mas se colocar à disposição e de corpo e alma aqui para a gente refletir, tenho certeza que muitas advogadas e advogados que nos acompanham vão enriquecer muito com todo esse conteúdo que foi colocado nessa noite. Muito obrigada. E muito obrigada, doutora Elisiane, por estar sempre aqui, lado a lado, trazendo esse projeto para frente, e ao Ícaro, que está aí sempre conosco nos bastidores e fazendo o Mulheres e Previdência acontecer. Obrigada, doutora Natasha. Prazer meu estar aqui do teu lado sempre. Ícaro, não tem nem que agradecer, né? Ícaro, eu já falei, a nossa base é o Ícaro aí. Doutoras, muito obrigada. Também quero agradecer de coração por aceitar participar desse projeto que é o Mulheres e Previdência. Acho que bem usando as palavras da doutora Ana, acho que cumprimos o propósito do programa de hoje. Que eu acho que o nosso propósito é justamente trazer informação, mas além disso trazer experiência, trazer as vivências, trazer coisas reais que nós passamos, e as doutoras compartilharam muito isso conosco, deram várias dicas também, discutimos várias questões, onde a gente deixa alguns alertas de equilíbrio, de gestão de tempo, enfim, acho que foi muito bom o programa, e como a doutora Natasha falou, nós já passamos do nosso tempo, já estouramos. Eu nem gosto de fazer programas muito, muito longos, porque acho que fica um pouco maçante, mas o programa hoje cumpriu o propósito, foi muito leve e extremamente agregador, tenho certeza que para todos que acompanharam, e também quem ainda vai assistir, porque o programa fica gravado, vai ser extremamente agregador para todos. Muito obrigada, doutora Celise. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada, doutora Natasha, e a todos que estão aqui acompanhando a Rede Previdência. Se quiserem dar o seu tchau, fica a palavra, doutora Ana. Tá desligado. Acho que falhou. Acho que o YouTube já está dizendo chega de vocês, vamos acabar por aí. Doutora Celise. Bom, mais uma vez, Natasha, Lisiane, muito obrigada pelo convite. Ana, também um prazer participar dessa live com você, com certeza muita informação que agrega, né? Toda troca ela é sempre valiosa e a gente sempre consegue aprender um pouquinho com o outro, com a prática do outro, né? Com a vivência do outro. Então, parabéns pelo projeto de vocês aqui. Achei muito, muito legal, né? Compartilhei já com vários colegas. E agradeço e desejo todo sucesso para vocês nesse projeto. Obrigada, doutora. Todo sucesso para ti também.
Eu acho que nós perdemos a doutora Ana, né? Caiu? A doutora Ana voltou. Voltou. Tá Doutora, voltando. tá ouvindo? Vamos ver, tá lá. Voltou, doutora Ana. Só para dar tchau, doutora. Voltou para cumprir. Voltei só para me despedir, então, porque realmente com o mudo eu disse, vou sair, vou entrar de novo, deu certo. Então, eu quero agradecer, foi realmente muito bom estar aqui com vocês, foi um papo leve, adorei estar aqui, adorei os ensinamentos também da doutora Celise, e muito obrigada pelo convite. Quero só finalizar, então, com uma frase, né, de Bert Hellinger, que o perfeito já morreu. Então, a gente sempre tem que entender que a gente está, né, nesse processo de evolução e que a perfeição, ela só vai existir quando a gente morrer realmente. Então, vamos errar, porque a gente veio ao mundo para errar e aprender. Adorei, doutora, adorei. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, muito alegre com a companhia de vocês nessa noite. Como falei já, não quero me tornar repetitivo, muito agregador. E já estouramos demais por hoje, então boa noite, muito sucesso para cada uma de vocês. Agradeço a todos que acompanharam a Rede Previdência, Mulheres Previdência. E mês que vem a gente está de volta. Um grande abraço, boa noite. Uma boa noite a todos, boa sexta.